Boa tarde, meus queridos amigos, minhas queridas amigas que nos assistem aqui. É um prazer enorme estar com vocês, mediando esse último painel do Liga Open Innovation Summit. Eu me chamo Rafael Fiuza e estarei junto do grandioso Guilherme, representando a Logbi, e da Nara, que representa a cuponeria, e vão estar junto comigo nesses minutos finais do Liga Open Innovation Summit. Guilherme, Nara, um prazer estar aqui com vocês. Vou pedir para que vocês se apresentem para o nosso público e que, no decorrer da apresentação, já comentem conosco como foi o processo de deal com a Magazine Luiza, no caso do Guilherme, e com o Bradesco, no caso da Nara. Eu vou começar com a Nara. Guilherme, na sequência, você pode puxar. Tudo bem? Prazer. Muito obrigada pelo convite. Muito bacana participar desse evento tão bom, tão conhecido. Eu sou Nara, sou cofundadora da Cuponeria. E, bom, a Cuponeria, para quem não conhece ainda, ela trouxe a cultura do cupom de desconto para o Brasil. Então, o cupom de desconto ele já existia em muitos países do mundo e no Brasil não se conhecia, não se usava, né? Não era um hábito. Então, a gente trouxe essa cultura e hoje em dia a gente tem mais de 6 milhões de usuários. Com o Bradesco, o que aconteceu foi que a gente participou do InovaBra, que é o programa do Bradesco para startups, e quando a gente fez o projeto em parceria com o Bradesco, que é para isso que o programa é voltado, você cria uma solução para o banco, que é um MVP. Quando a gente fez esse projeto, ele deu muito certo. E deu muito certo, foi contratado pelo banco, que virou nosso cliente, depois outras áreas do banco também contrataram, então a gente foi crescendo muito com o banco antes de receber o investimento. O InovaBra foi em 2016 e o investimento do Bradesco veio em 2018, quando a gente já tinha parcerias muito consolidadas com o Bradesco. Bom, legal. Sou Guilherme Schmidt, eu sou hoje o diretor responsável por entregas no Magalu, basicamente, Last Mile, todo o Last Mile leve, né? Então, todas as nossas cenas de e-commerce, de alguma forma, passam pela Logbi, né? Que foi a empresa que eu fundei em 2016, junto com o Marlon, com o Luciano. Sou um alumni da Liga, passamos pelo programa do Oxigênio, e aí muito honrado com o convite da Liga, e Pica Porto também participou aqui, foram caras super importantes. O nosso primeiro contato com o Magalu foi via um evento da Liga sobre o retail, acabamos falando com o André Fatala, e isso foi desembocando em 17 a gente virar um fornecedor do Magalu, né? Uma plataforma de entregas. Basicamente a gente fazia Last Mile, né? Last Mile Delivery. E aí 18 um namoro, e em maio de 18 a gente foi adquirido pelo Magalu, e desde então viramos aí, passamos de alguns milhares de entrega para alguns milhões de entrega. Tá sido uma jornada muito animada, né? E feliz de ser assim, né? Da Liga ter deixado o melhor por último, né? Que é a história da cuponeria da Nara, minha companheira aí de coisa. Muito legal, um super evento. Estou muito contente de estar aqui, Rafael. Tenho acompanhado aí durante um call e outro aqui de reunião. Está sendo um evento muito bacana, assim, prazer estar aqui com vocês. Muito legal, Guilherme. Obrigado por pelas suas palavras finais. Eu vou aproveitar justamente essas suas palavras finais, esses comentários que você fez sobre o crescimento da Logbi a partir do momento em que adentrou no mundo da Magalu, e te perguntar como que foi o dia seguinte ao deal. O que mudou na rotina de vocês, seja das operações da Logbi, como também na rotina das pessoas, da equipe que estruturam a Logbi? Isso é um processo muito doido, assim, porque do início do namoro, a conversa, até fechar o deal, é uma coisa completamente diferente. Eu já tinha tentado empreender outras vezes, como qualquer empreendedor com suas histórias de sucesso e fracassos, né? Mas nunca tinha vendido um negócio, né? Então foi um momento tenso e que desemboca num pico de alegria, né? Que é muito bacana. Você vender uma empresa, e é uma experiência que para o empreendedor é um ponto marcante, assim. O primeiro dia, assim, a gente foi lá no Magalu, assinamos um contrato, abraçamos lá a Luiz Helena, nossa chefa, o Fred e tal, conversamos, foi aquela coisa bacana. Mas eu me lembro da gente aí às 5h30 da tarde pegando o carro e voltando para o nosso, a gente chamava de CD na época, né? Mas era um espaço que a gente tinha lá de 150 metros, e fomos lá marcar as caixas para entregar no dia seguinte. Assim. Então, uma champanhe, é verdade, mas foi lá o time todo marcar as caixas para o dia seguinte. Assim, óbvio que é uma super mudança de
forma de trabalhar, né? Você passa de um modelo hiper leve, 1 milhão de incertezas, querendo ou não, toda startup tem 1 milhão de incertezas e não é simples de fazer. E no caso da gente, do Magalu, a gente se encaixou numa plataforma, e a gente vê o Magalu como uma plataforma que tem tido uma história de sucesso em crescimento e em digitalização do Brasil fantástica, assim. Então, como no dia seguinte, a gente já trabalhava com o Magalu, já conhecia um pouco, no dia seguinte que a gente entrou, foi aquela coisa de sentar, tentar entender os dados, tentar entender o contexto que a gente estava, a empresa, e conhecer as pessoas. Isso toma um tempo, é como iniciar um emprego, quase, praticamente. Mas principalmente começar a olhar como é que a gente conseguia crescer, como é que a gente conseguia aproveitar aquela super oportunidade de 1 milhão de muitas entregas para fazer. E a gente queria, primeiro dia a gente sentou, cara, como é que a gente consegue pegar essas entregas aqui e começar a fazer? Queremos fazer tudo, queremos fazer todas, né? Todas do Brasil todo é difícil, mas o foco sempre foi muito em crescer desde o início, assim, e tanto que hoje a gente acabou chegando aí em 50% das entregas do Magalu passam hoje pela Logbi. Mas essa coisa, é meio que mistura de um primeiro emprego com... Você quer seguir empreendendo e crescendo vendo como é que você faz para crescer, assim, sabe? Então, uma coisa muito, muito bacana. E começando a entender o ecossistema. Você pede, obviamente, tem trade-off, você pede um pouco de autonomia, você entender para quem você pede os recursos, como é que você faz. Mas foi muito bacana, foi muito intenso também. Isso foi bem, bem interessante. Eu imagino que role uma espécie de crise de identidade ali nesses momentos seguintes e novas curvas de aprendizado se apresentam na vida de vocês enquanto empreendedores. Nara, a cuponeria não foi adquirida pelo Bradesco, mas teve o investimento ali do Nova Bra Ventures. Queria que você comentasse também como foi os momentos seguintes desse deal com a Nova Bra Ventures. Então, eu ia comentar que justamente a nossa experiência ela foi bem diferente, porque acho que principalmente por isso, né, por ter sido um investimento e não uma aquisição, a gente continuou com o clima muito startup, a gente continuou com muita autonomia, a gente continuou, assim, a cuponeria, ela mudou muito pouco principalmente como empresa, como cultura, mas a gente ganhou algumas coisas, então acrescentou algumas coisas, por mais que a gente continuasse informal, aquele mesmo clima, tudo muito parecido, a gente passou a ser auditado, né? Isso faz bastante diferença, mas isso é ótimo, porque assim, como startup, você não costuma se preocupar muito com algumas coisas que são muito importantes, e organizar as finanças é um ótimo exemplo disso, então... para a gente, enquanto mudou pouco no clima da empresa, a gente continuou com autonomia, informalidade e tal, a gente ganhou muito na organização de tudo. Então, o que a gente sentiu mais diferença foi nesse outro lado, por mais que o ambiente tudo ficasse muito parecido. Interessante, né? Ou seja, no relacionamento que você teve com o Bradesco, que você tem com o Bradesco, de ter sido uma startup investida, você não teve um peso cultural tão grande no seu time e que poderia ter sido prejudicado ou positivado por meio desse novo relacionamento, mas você sentiu ali novos processos, talvez processos um pouco mais burocráticos, adentrando na tua jornada, na tua vida, que vocês não estavam acostumados. Guilherme, no teu caso, que a Magazine Luiza adquiriu a Logbi, o que impactou na cultura do teu time? Sabemos que isso é uma crença que permeia esse universo de se eu pegar dinheiro corporativo, corro o risco da minha startup afundar culturalmente, perder meus valores, mas sabemos também do forte engajamento e propósito que a Magalu tem nesse ecossistema de inovação e startups. Queria que você comentasse sobre isso. Eu assim, do meu ponto de vista, a aquisição da Logbi pelo Magalu teve vários fatores. Óbvio, você tem uma negociação comercial, você vê outras coisas, faz 1 milhão de cenários para o futuro para entender se aquele é o melhor caminho ou não. Mas, assim, talvez, eu digo sem medo de errar, assim, a coisa que mais animou a gente durante a negociação foi entender, e até por ter estar trabalhando junto como fornecedor um pouco antes, que a gente tinha um fit de valor muito parecido com o Magalu, assim, sabe? E é uma empresa que tem uma pegada de startup, uma empresa gigante, mas que tem uma pegada de startup, de tecnologia, e os valores que a gente prega e pratica, tá? Aqui e acho que todo mundo tem visto falar muito da Magalu e entendido um pouquinho, a gente fala isso para fora também, tinham muito a ver. Então, isso ajudou demais, assim, sabe? Não foi
Óbvio que tem suas peculiaridades. Aqui no Magalu o pessoal tem o rito, então segunda de manhã a gente canta o hino do Brasil e tal, uma coisa que a gente não fazia como startup, mas é legal também, a gente até curtiu, o pessoal gostou, a gente se adaptou rápido, mas e faz sentido pra caramba, mas tinha um fit cultural muito próximo, assim, sabe? E o que eu noto é verdade, assim, a gente ainda tem essa marca LogBee, e a gente hoje trata esse nosso braço de entrega como LogBee, e praticamente todos os fundadores, quase todo mundo que estava no time ainda está no time até hoje. Então a gente tem um certo DNA disso, mas eu acho que é o natural, está acontecendo um processo da gente virar cada vez mais Magalu. A gente é muito Magalu hoje. Eu até cuidei por um momento também da parte de transportes corporativos do Magalu, acabei me envolvendo um pouco mais com essa parte corporativa, e tem sido um fit, assim, a gente não se sente que está sumindo, mas também ao mesmo tempo não se sente exatamente um outsider, assim, porque teve um fit. Eu entendo que nem todo mundo pode ser que tenha esse fit, né? Cada empresa tem uma certa um porquê que vai chamar uma startup ou não, mas no nosso caso deu liga aí para aproveitando, mas deu liga e tem sido uma coisa super natural, assim, sem imposição, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e a gente absorveu bem e segue absorvendo e aprendendo cada vez mais com o Magalu. Assim, a gente deu uma sinergia muito legal e juntou força, assim, sabe? E saiu uma coisa maior de estar junto, assim. Então, não foi tão doído, assim, sabe? Você sente falta de algumas coisas, não é idêntico, óbvio, mas não foi tão doído, assim, e tem sido uma história bem bacana. Tanto que tá todo mundo aí ainda, sabe? Isso que eu acho que é um indicador bem interessante disso, né? Sim, bem interessante. Inclusive, você acabou trazendo um caso prático de algo que nós vimos hoje, no início da manhã, com o Dani Grossi, aqui no Liga Open Innovation Summit, quando ele trouxe a palestra Desvendando o Match, né? O que se avalia no momento onde eu quero combinar uma startup com uma grande corporação? Entendemos que tem diferentes caminhos que essa corporação quer traçar, sejam eles estratégicos, sejam eles buscando inovações mais incrementais, de melhoria de eficiência, mas principalmente é importante que esse meio do caminho exista, esse equilíbrio entre valores, propósito e visão da startup também combinem com o da corporação que esteja ou adquirindo ou até mesmo investindo. Nara, você ali comentou que antes do deal acontecer de fato, vocês estavam há 2 anos ali no Inovabra Habitat. Eu queria te perguntar o quanto e de que forma você acredita que a cuponeria engaja o Inovabra Ventures ou o Habitat, ou até mesmo o Bradesco, a continuar transitando nesse caminho da transformação digital. A presença de vocês ali agora, não só como uma startup parceira no Habitat, mas também agora como uma startup que faz parte do portfólio de investimentos do Inovabra Ventures, modificou positivamente de que maneira a transformação digital do Bradesco? Legal. Eu acho que a cuponeria ela foi assim, uma das primeiras que o Bradesco investiu no sentido de startup mesmo, né? Que o Bradesco investia em empresas muito maiores. E era uma novidade, então todo mundo perguntava muito para a gente como é que era isso, se a gente curtia, se estava legal. E para a gente, quando a gente foi investido, foi também um pouco assim, poxa, será que faz sentido? Será que vai ser bom? Existem muitas dúvidas, né? Então, quando a gente viu que foi super positivo para a gente e começou a propagar isso, a gente viu que influenciou bastante gente, inclusive muitas startups que depois eles investiram, conversaram com a gente depois. Então, isso foi super importante. E é legal, porque a gente achava que era muito diferente do Bradesco, a gente achava que não casava tanto, mas, assim, não casava tanto nesse sentido, né, de burocracia, é um banco, né, mas, ao mesmo tempo, bancos do mundo inteiro têm parcerias com empresas de cupons de desconto e são muito próximos, então, tinha esses dois lados, tinha essa dúvida e a gente comprovou que podia dar certo, então, fez muita diferença, tanto para a gente quanto para a transformação digital do Bradesco e faz diferença assim na eficiência, né? Porque a gente respirava cupom há 8 anos bom, na verdade, na época 5, né? Hoje em dia 8. E o Bradesco, ele não tinha, assim, essa proximidade com os cupons de desconto, por mais que já tivesse alguma iniciativa de benefícios. Então, acho que
é muito positivo e eu acho que um deal que dá certo acaba gerando muitos outros, né? Então, isso a gente viu que fez bastante diferença. E para a gente, nós que já estamos, infelizmente, caminhando para o finalzinho aqui desse nosso painel, acabei de olhar o relógio, né? Acreditei que já estava chegando aqui no momento da gente encerrar esse nosso bate-papo. Eu queria aproveitar esses minutos finais e fazer uma pergunta para vocês, e agora não me considerando aqui como um mediador, mas representando empreendedores e empreendedoras que estão nos assistindo. Se eu chegasse agora e perguntasse para vocês, Guilherme, Nara, por favor, me ajudem. Eu acho que é momento de eu pegar dinheiro corporativo. O que eu faço? O que eu avalio? É momento certo de pegar dinheiro? É momento certo de receber um aporte? Como eu avalio a corporação ideal para trabalhar comigo? Será que é momento de eu buscar só um parceiro de negócio ou até mesmo a buscar por uma saída do meu negócio? Nara, eu vou pedir para você começar essa resposta. Legal. Bom, essa resposta ela é muito pessoal, né? Porque ela tem muito a ver assim com o sonho do empreendedor, né? Então é aquele negócio. Cada um começa a empresa com um objetivo e vai transformando e tal, mas tem que ter um casamento assim muito específico, né? De existir oportunidade. Então é muito bom estar a par de todas as oportunidades do mercado, ter acesso a muitas oportunidades diferentes. E tem que casar com o sonho da pessoa. Então, assim, isso é muito caso a caso. Tem gente que não quer investimento de corporação, não quer vender, e isso também é legal. Então, é muito caso a caso e a pessoa precisa entender o objetivo dela e a real oportunidade para a empresa. No nosso caso, a gente precisava captar para crescer e tinha muita sinergia com o banco. Então, para a gente fez total sentido. E a gente conseguiu crescer muitos projetos, não só com o Bradesco, mas projetos parecidos. Então, a gente hoje em dia faz clubes de benefícios para muitas empresas parecidas, para bandeira de cartão, enfim, para Livelo. A gente faz clubes de benefícios para muitas empresas hoje em dia, inclusive para outros bancos. Então, fazia total sentido para a gente, mas tem muito a ver com isso do sonho. Acho que ela respondeu bem, né? Tem essa questão pessoal mesmo, né? Tem trade-offs, toda escolha tem um trade-off envolvido, né? E não tem muito certo e errado. Eu concordo com essa parte, assim, acho que para nós também teve que tomar decisão. Tem qual parceiro, né? É um sócio, né? E sócio é um casamento, assim, sempre que você vai ter um divórcio pode ser uma coisa muito complicada e tal. Então, você obviamente tem que pensar nisso e pensar que é uma relação que não é de um mês, dois, não é nenhum cliente que você vai, que eventualmente pode até deixar o cara, né? Mas é uma relação muito mais profunda. E o timing de startup, eu entendo assim, startup vive de crescer, né? Vive de tração, basicamente, né? E dinheiro querendo ou não, é um dos principais combustíveis. O time é super importante, então o dinheiro também é o principal combustível de tração, né? A gente lembra muito bem, tivemos um aporte de $50 mil na época do programa do Oxigênio, que tinha isso, e como isso ajudou a gente, sabe? Como a gente cresceu e fez chover com aquela grana. Assim, geralmente, startup você faz chover com grana, né? Então, assim, eu acho que esse casamento de entender o parceiro, entender que é uma relação de longo prazo e casar, ter um fit cultural, como eu falei na resposta anterior com o Magalu, e o timing tá certo. Você entender que você já tem aquela maquininha que você coloca R$1 e consegue gerar 50, 2, 3, de uma forma sustentável, com o cliente feliz, com o teu ecossistema funcionando bem, com o teu time funcionando bem, né? Eu acho que você tem isso, você tem a confiança no parceiro, que vai trazer uma coisa legal, que não, às vezes nem é só grana também, né? Grana é importante, mas não só grana. E você já tem essa capacidade de fazer aquele negócio e crescer, fazer o bolo crescer, usar aquele dinheiro como fermento. Eu acho que talvez seja o timing. Mas talvez o timing nunca também, né? Como a Nara falou, cada um é cada um, e ter seu negócio, e ter sua autonomia, sua independência também é uma coisa super bacana, assim. Não é tão simples, não é tão elementar. Parece que é legal, não? Tá aqui um checão de $1 milhão, toma, é teu. Mas não, às vezes, né, tem que pensar bem, assim, tem que pensar bem e ninguém quer ter um divórcio ruim com um sócio ou botar o dinheiro bom numa coisa ruim, assim, sabe? Tem um timing bacana. Mas vale, porque é uma super tração para crescimento e eu vi quanto a gente cresceu
mesmo que dentro de uma corporação. É bem legal essa trajetória. Você aprende muito do 0 ao 100 e você aprende muito também do 100 ao 1.000.000, assim, sabe? São duas coisas muito diferentes e que é legal, e com grana você consegue ter essa segunda experiência. E eu recomendo, para nós foi muito bacana, assim, tem valido muito a pena. Legal, de fato, né? Essa pergunta é uma pergunta que ela não exige uma resposta binária ou um simples checklist de sim ou não, e se você passa por tais critérios faz sentido, se não avança não faz sentido. É o tipo de pergunta que as respostas que vocês deram foram extremamente reflexivas e acredito que vai ajudar imensamente os empreendedores e as empreendedoras que aqui nos assistem a entenderem que vai muito do momento de cada um e que não foi porque a Logbi foi adquirida pela Magalu que a startup ABC vai ter a mesma trajetória que a Logbi, a mesma coisa acontece com a cuponeria em relação ao Bradesco. Meus amigos, Guilherme e Nara, agradeço a presença de vocês aqui no nosso painel, o último painel do Liga Open Innovation Summit. Muito feliz em fazer parte. E agora eu devolvo a bola para os meus amigos Guilherme Massa e Rafael Augusto, lá no nosso estúdio. Obrigado. Obrigado, pessoal.